Estamos continuando, e aí hoje a gente começou a falar dos tropeços, e o nosso Deus, como é misericordioso, e o interesse dele não é em nos julgar, mas é em nos curar e nos libertar. Ele nunca vai apenas apontar os tropeços sem dar a solução, né? Ele não vai apontar os tropeços sem nos dar uma alternativa, sem nos mostrar o como, né, a gente vai ser liberto, a gente vai ser transformado, e o como a gente vai deixar esse tropeço, né? Nós vimos ontem que o nosso caminho, a nossa... Não quer a palavra? Enfim, nós vimos ontem que a nossa trajetória, né, depois que nós nos transformamos em igreja, não é uma trajetória linear. E Deus, sempre que Ele nos mostra um defeito, sempre que Ele nos mostra um erro, Ele mostra junto o conserto, né? Nós sabemos que a alma humana é uma coisa muito complexa, né? Então, hoje foi trazido aqui alguns dos tropeços, mas a gente sabe que existem vários outros. E como Deus é muito maior e muito mais complexo do que nós, os consertos também são inúmeros, né? As alternativas que Deus nos apresenta são vastíssimas. Então, eu selecionei algumas coisas. Na verdade, eu estava bastante... Fiquei, matutando muito porque são tantos os tropeços e são tantas as possibilidades de conserto. Eu falei, nossa, como será, que Deus vai querer expor tudo isso? E aí, orando e buscando a resposta de Deus, eu cheguei em 4 pontos que eles englobam. Então o Senhor me deu 4 pontos que vão englobar todos esses tropeços que a gente viu, e talvez alguns outros que não foi diretamente falado, mas a gente se examinando, o Espírito vai convencendo e vai trazendo à luz possíveis tropeços. Amém. Então o primeiro ponto é que às vezes a gente cai em todos esses tropeços porque a gente não está verdadeiramente preenchido da presença do nosso Senhor. Às vezes a gente não está verdadeiramente vivendo a graça e o contentamento que Deus tem para nós. O Evangelho de João, Jesus ele nos fala que Ele é a fonte de água viva, que quem beber dele fica saciado, que quem beber dele não volta a ter sede. E mais um pouco à frente ainda no Evangelho de João, ele nos fala que Ele é o pão da vida. E que quando a gente se alimenta dele, a gente não volta a ter fome. Então muitas vezes a gente cai em tropeços porque a gente não vive ainda esse contentamento que a presença de Deus, que o reino de Deus, que a palavra de Deus tem para nós. Em 2 Timóteo, eu vou só citar a referência, a gente não precisa abrir em todos para não demorar muito, mas eu vou citar para quem quiser anotar. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, no 6, capítulo 6, verso 8, está dizendo que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, a igreja verdadeira tem a satisfação, tem a saciedade, tem a completude, o contentamento em Deus. Amém. Nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E aí quando a gente não tem isso, fica uma falta, fica um buraco. E aí que a gente passa a cair em um monte dos tropeços que foram falados.
Quando a gente não sente esse contentamento, essa saciedade, essa completude nas coisas de Deus, às vezes a gente se coloca em um jugo desigual, porque a gente quer muito um negócio, então a gente cria uma sociedade com alguém que não é cristão, porque a gente acha que se eu tiver aquele negócio, eu vou me sentir completo, eu vou me sentir saciado. Ou então eu faço um casamento com uma pessoa incrédula, porque o dia que eu estiver casado eu vou ser feliz, o dia que eu estiver casado eu vou estar completo. Ou então a gente começa a participar muito das coisas do mundo, porque eu não encontro a saciedade, a completude, o contentamento nas coisas de Deus. Então eu começo a ir para o mundo para preencher esse vazio que está aqui dentro, para preencher essa falta que eu sinto aqui. E aí às vezes em função disso a gente cai no tropeço de ficar mais tempo no mundo, comungando com o mundo, como a gente viu, amigo do mundo, como a gente viu, porque a gente não tem esse contentamento. A verdadeira igreja, aquele que é verdadeiramente cristão, esse versículo que fala, tem o sustento e com o que se vestir, estejais contente, não é exato, aqui não estava sendo falado de um voto de pobreza, aqui não estava sendo falado de uma coisa que eu tenho que abandonar tudo, não é nesse sentido, mas é no sentido de que o meu contentamento, ele não vem das coisas materiais. O contentamento do verdadeiro cristão, ele não vem de fora, de coisas desse mundo. Ele vem lá do alto. Amém. Ele vem dos céus. O contentamento vem quando eu leio a palavra de Deus e aquilo me alimenta, e aquilo me preenche, e aquilo faz vida em mim. Se eu tenho com que me sustentar, se eu tenho com que me vestir, eu estou contente. Porque o principal, que é a vida de Cristo, o principal, que é a liberdade no Senhor Jesus Cristo, o principal, que é estar livre do inferno, como nós vimos ontem, eu tenho. Amém. Então, um grande conserto para todos esses tropeços é buscar contentamento nas coisas de Deus. Buscar plenitude no nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar preenchimento nas coisas de Deus, na palavra, na oração, nas coisas do reino. Isso é o que alimenta o cristão. Isso é o que preenche. Quando a gente conversa com pessoas que não são cristãs, ou quem trabalha como eu em áreas terapêuticas, talvez a coisa que a gente mais ouve são as pessoas falarem: eu sinto um vazio dentro de mim. Eu olho para a minha vida e às vezes eu vejo que eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, mas eu sinto uma falta dentro de mim. Isso, o cristão de verdade, ele não sente. Amém. Essa falta, esse vazio, essa insegurança, essa imprecisão, né? A gente vê desde da antiguidade todos os filósofos questionando quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Todas essas crises existenciais, todas essas grandes crises emocionais, o cristão tem isso. O cristão sabe muito bem de onde que ele veio, sabe muito bem por que ele está aqui e sabe muito bem para onde ele vai. Amém. E quando isso não existe, a gente abre uma grande brecha para começar a tropeçar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Deus me deu, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não é em ordem de mais importante, tá? É só para ficar mais didático. É perseverar na oração, na vigilância, nas ações de graça e na doutrina. Amém. Em Atos, no capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, igreja sem perseverança não existe. Não existe. A gente tem visto e a gente tem vivido, a gente sabe o quanto a nossa caminhada não é fácil. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos prometeu um mar de rosas.
Muito pelo contrário. Ele sempre nos falou que nós teríamos tribulações, Ele sempre nos falou que nós teríamos dificuldades, Ele sempre nos falou, Ele sempre nos avisou. O Senhor sempre nos alertou. A caminhada cristã não é uma caminhada fácil. Acho que aqui todo mundo sabe isso, né? Já experimentou isso. Então a perseverança é uma grande cura. A perseverança é um grande conserto para muitos tropeços. Muitos. Quando eu persevero na doutrina, que é a palavra, eu me livro de cair no tropeço, por exemplo, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Porque aí foi como a mestra ensinou. Eu ouço uma palavra, eu vou perseverar nessa palavra. Eu vou buscar na Bíblia, saber se essa palavra confere, saber se é aquilo mesmo. Estou dando um exemplo. Quando eu persevero nas ações de graças, eu estou colocando em prática aquilo que a gente viu ontem. De ter um coração grato a Deus. De ter um coração adorador. Eu estou agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo sacrifício feito na cruz, pelo sacrifício que livrou a minha alma do inferno. Quando eu paro de perseverar nas ações de graça, eu fico com aquele coração que é murmurador, com aquele coração que reclama, com aquele coração que fica, Deus ainda não fez isso para mim, Deus ainda não me deu aquilo, Deus ainda não respondeu aquela oração. Então, perseverar na doutrina, nas ações de graça, na oração e na vigilância. A palavra nos alerta muito sobre aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A palavra nos fala em Colossenses 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, orai sem cessar. Irmãos, como que a gente ora sem cessar se a gente tem uma vida secular, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz outras coisas. Então, orar sem cessar é ter uma mente e um coração ligados à mente e o coração de Cristo. Amém. Porque quando eu estou nessa ligação direta com Deus, com Jesus, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa, a qualquer momento, eu estou pronto para orar. Eu estou pronto para orar, para agradecer. Eu estou pronto para orar, para pedir socorro. Eu estou pronto para orar, para pedir provisão. Então a gente precisa estar o tempo todo nessa ligação, com a mente ligada à mente de Cristo, com o nosso espírito submisso ao Espírito Santo de Deus, para viver nesse estado de oração. E aí sim, quando a gente abrir a nossa boca, a gente vai ter palavra de edificação, a gente vai ter palavra de bênção, a gente vai ter palavra para a vida. E aí eu não caio no tropeço da língua que é maldizente, que faz intriga, que falam coisas que não edificam. Porque eu estou nesse estado de oração. Eu tenho a minha mente ligada à mente de Cristo. Eu estou perseverando. Eu não estou naquele movimento religioso que eu acordo, faço lá os meus minutos que eu determinei para mim de oração e daqueles minutos em diante, pronto, acabou. O momento da oração ficou lá. Não, eu estou em estado de oração. Eu estou perseverando na oração e na vigilância. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, é o Senhor Jesus Cristo dizendo para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando a gente está passando por uma situação que a gente se sente tentado, é porque já teve uma falha ali, de pouca vigilância e de pouca oração. Porque quando a gente está vivendo nesse estado vigilante, nesse estado de orar sem cessar, nesse estado de tudo
dai graças, perseverando na palavra, a gente nem entra em tentação, quanto mais cai na tentação. Então a perseverança é uma cura, a perseverança é fundamental para a vida cristã. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse: no mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não nos fala, vocês vão ter que passar por muita aflição, mas fiquem tranquilos que eu vou dar para vocês um bom ânimo. Eles não falam, quando vocês estiverem passando por uma aflição, ora, que eu vou mandar do céu um bom ânimo. Não, ele fala, tende bom ânimo. Porque a gente já conhece o nosso Deus, porque a gente persevera na oração, porque a gente persevera na palavra, porque a gente persevera na vigilância. E aí a gente vai ter bom ânimo, crendo que a oração o Senhor responde, crendo que a palavra é vida, que a palavra é liberta, crendo que a vigilância, a sobriedade nos mantém alertos, nos mantém distantes do perigo, porque se a gente está vigilante, a gente vê o perigo de longe, o perigo não nos pega de surpresa. Então, perseverar na oração, na vigilância, nas ações de graça e na doutrina. Amém. É um grande instrumento de conserto para tantos dos tropeços que a gente viu. Isso é fundamental na vida do cristão. Porque quando eu entendo que eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, eu passo a viver de uma maneira um pouco concreto demais para colocar isso em palavras, mas eu passo a viver de uma maneira que eu já não estou mais tão conectada às coisas desse mundo. Eu estou conectada às coisas do reino. Quando eu entendo que eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, quando eu entendo que o meu reino é o reino dos céus, a minha mente, o meu coração, eles vão estar conectados às coisas dos céus. Amém. E isso nos protege de cair em inúmeros tropeços. Inúmeros. Um outro ponto que é um conceito fundamental é acolher a palavra, é acolher a exortação como vinda de Deus e não de homens. Amém. Irmãos, isso é um ponto que vai nos livrar dessas picuinhas pessoais que a gente vê acontecendo na igreja. Né? A palavra diz: afasta do irmão que anda em desordem. Às vezes eu vejo um irmão que está andando em desordem, e aí o meu papel para ajudar esse irmão a consertar essa situação é ir e exortar. Eu não posso, como cristão, ver um irmão andando em desordem e me omitir e não fazer nada. Então eu estou vendo um irmão andando em desordem, eu vou e eu exorto esse irmão. Esse irmão, ele vai ter duas atitudes. Ou ele vai se revoltar contra mim, porque ele vai achar isso, aquilo, desculpa, é o que a nossa alma mais sabe fazer, e ele vai continuar na desordem, e aí a gente tem que afastar mesmo. Porque você já exortou, outra pessoa foi e exortou, você ora por aquela pessoa, você clama para o Espírito Santo de Deus convencer e transformar aquela pessoa, mas o Senhor não atropela o nosso livre-arbítrio. Se eu não reconhecer que eu estou em desordem, se eu não falar... Eu passei uma vez por uma situação na minha vida que todo mundo que estava em torno de mim me alertou de um problema, e eu não enxerguei esse problema. Eu falei: Senhor, eu não estou enxergando esse problema, mas se todos os meus irmãos estão falando isso, é porque eles estão certos e eu estou errada. Então me dá submissão, me dá humildade para eu entender e para eu tirar isso da minha vida.
Porque às vezes o diabo nos cega. Às vezes todo mundo enxerga o problema e a gente não. E aí um avisa, o outro avisa, o outro avisa, o outro avisa. A gente tem duas posturas. Ou a gente tem humildade para receber aquilo e para colocar aquilo diante de Deus, e aí com certeza Ele vai nos revelar e nos libertar. Ou a gente coloca uma barreira e rejeita aquilo e fala: não, não é comigo, não é comigo, não é comigo. E aí o Espírito Santo não vai atropelar o seu livre-arbítrio. O Espírito Santo não vai atropelar o meu livre-arbítrio e me mostrar, me provar por A mais B que eu estou errada. Dos aspectos do fruto do Espírito é a longanimidade. O Senhor é longânimo. Ele fica pacientemente esperando que a gente dê a oportunidade de falar: Senhor, me revela, eu estou mesmo errada nisso? Então me mostra. Então quando eu vou, e aí, se um já falou, se o outro já falou, se o outro já falou, se a igreja já orou e aquele irmão continua em desordem, aí eu afasto. Mas também não é afastar antes de tudo isso acontecer, senão a gente vira juiz. Ah, fulano ali fez errado, ele vai para lá, eu vou para cá, não quero saber. Isso não é posição de cristão. Cristão ora, cristão vai falar com o irmão depois de orar, depois de ter direcionamento de Deus. Cristão exorta, cristão intercede pelo irmão com amor, com autoridade, não com autoritarismo, julgando aquele irmão. E aí é com ele. Se a pessoa continua em desordem, aí eu me afasto. Então, quando a gente recebe uma palavra, ainda que não seja de exortação ou uma exortação, eu tenho duas atitudes. Ou eu vou me revoltar com a pessoa, com o pastor, com o líder, falar: não, está errado, ele está pegando no meu pé, ele está implicando comigo, ele isso, ele aquilo, ele aquilo outro. Ou eu vou acolher aquilo como uma exortação que vem de Deus. Amém. Entendendo que todos nós somos servos do Senhor. Entendendo que todos nós somos vaso de barro, somos instrumentos. E se aquele irmão, ou aquele pastor, ou aquele líder veio falar comigo, é porque ele veio enviado pelo Senhor. Amém. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, está escrito assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém. E um pouco mais à frente, em 1 Tessalonicenses 4, no verso 7 e 8, está escrito assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando nós não recebemos uma exortação, nós não estamos rejeitando a pessoa que nos exortou. Quando nós não concordamos com uma palavra que é pregada, sendo essa palavra reta, bíblica, sem distorções, não é contra pessoas que nós estamos nos revoltando, não é a pessoas que nós estamos rejeitando, é a Deus. E aí, quando isso acontece, acontecem as contendas, acontecem as intrigas, acontece a rebeldia, acontece as divisões nas igrejas, porque as relações passam a ser muito... Eu começo a acolher o que me é falado, o que me é exortado, muito a partir da minha alma enferidada, da minha alma machucada. E aí fica essa igreja que leva tudo pro pessoal, sabe? Então,
aquele irmão falou isso para mim porque não sei o que, sabe? E aí a pessoa não recebe aquilo de bom grado, porque vem ao encontro de uma alma que não está tratada, vem ao encontro de uma alma que está cheia de ferida, a gente se volta contra quem nos falou aquilo, e na verdade a gente está se voltando contra Deus, e a gente fica preso no laço, no tropeço, ao invés de que, se a gente recebe a palavra, se a gente recebe a exortação como vinda de Deus, e o que vem de Deus vem com amor, vem para cura, vem para libertação. Irmãos, um grande engano que o diabo coloca na nossa mente é que Deus é um Deus julgador. O nosso Senhor Jesus Cristo vai ser juiz e vai nos julgar lá no tribunal, lá depois do arrebatamento. Esse tempo da igreja aqui, Deus não vem para nos julgar. Ele nos mostra o problema, o tropeço, a falha, para nos curar e para nos libertar. Amém. Porque Ele tem interesse na nossa cura, no nosso bem-estar. Quando os fariseus estavam cheios de pedra na mão para apedrejar a mulher adúltera, e o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que não tem pecados atire a primeira pedra, e aí eles foram saindo um a um, ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus vira para ela e fala assim: não ficou ninguém aqui para te condenar? Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Então isso é uma grande inversão que o diabo coloca nas nossas mentes, porque a gente fica com essa imagem do Deus juiz, do Deus que vai apontar o dedo pra gente, do Deus que vai pôr o dedo da nossa ferida para nos acusar, e aí a gente começa a se esconder, porque ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser exposto. A gente começa a se esconder, a gente entra num movimento, num lugar de não expor o nosso coração a Deus. A gente começa a lidar com Deus de uma maneira distante, porque eu não me exponho, não, eu estou bem, eu não tenho nada para ser consertado, eu não tenho tropeço nenhum, está tudo ótimo, porque na verdade a gente não quer ser julgado. Só que Deus não me julga. Amém. Quando Ele mostra um defeito, um pecado, e ninguém gosta disso, dói. Quando a gente se depara com a nossa alma que é imunda, quando a gente se depara com as nossas podridões, é horrível, dói, machuca, mas se a gente está verdadeiramente exposto a Deus, imediatamente com a exposição vem a cura, vem o bálsamo, vem a libertação, vem a transformação. É a história que eu sempre falo do band-aid. A gente está lá com um band-aid que está tapando uma ferida. A gente sabe que a gente precisa tirar aquele band-aid para aquela ferida ser exposta e curada. E aí eu tenho sempre duas opções para tirar o band-aid. Ou eu vou tirando de pouquinho e vou sentindo aquela dorzinha que não acaba, que só aumenta, que só aumenta, que só aumenta. Ou eu arranco o band-aid de uma vez. Que às vezes até dói mais, mas é mais rápido. E aí a ferida já fica exposta mais rápido e Deus já vem e já cura mais rápido. Então, acolher a palavra e a exortação como vinda de Deus e não de homens é um grande conserto que nos livra de inúmeros tropeços. Amém. Rebelião, falei, né? Não vou repetir. Enfim, isso é uma coisa que é muito sutil, que normalmente a gente não percebe. E aí por isso, o quarto ponto e o principal, que é o centro de todas as coisas, o grande conserto, a grande cura para todos os tropeços é a exposição ao Espírito Santo de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 3, fala sobre a língua. Aí fala que o homem que doma a própria língua, doma o corpo todo. E aí um pouco mais para frente fala que nenhum homem é capaz de domar a própria língua. Que o homem ele tem domínio sobre os animais, mas sobre a própria língua nenhum homem tem domínio. E aí se ele não tem domínio sobre a própria língua, ele não tem domínio sobre ele inteiro, sobre o corpo todo. E se o homem não tem domínio sobre si mesmo, quem tem? Espírito Santo ou o diabo.
ou o diabo. Uma coisa que a gente viu no seminário do feriado do carnaval do ano passado é que é ilusão nossa achar que em algum momento, por um segundo sequer da nossa vida, a gente como ser humano pode estar absolutamente autônomo, sem influência ou de Deus ou do diabo. O ser humano não é um ser autogerado. Nós fomos criados. E na condição de criatura, nós estamos sempre submetidos a alguma coisa. Ou a Deus, ou ao diabo. Não existe para o ser humano a condição de autonomia. Não existe. Existem muitas correntes filosóficas que pregam isso, né? Que o homem, que o verdadeiro homem livre é o homem autônomo, é o homem que não está submetido a nada. Isso é satanismo puro, isso é anticristo puro. Não existe para o ser humano essa condição de autonomia. Ou nós estamos submetidos a Deus, ou nós estamos submetidos a Satanás. Não tem terceira alternativa. Então, se a palavra nos diz que o homem não tem domínio sobre ele próprio, quem vai ter esse domínio é o Espírito Santo ou Satanás. Tanto que uma das características, um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ou seja, o domínio próprio vem do Espírito Santo para as nossas vidas. Nós, em nós mesmos, na nossa alma, na nossa carne, nós não temos domínio próprio. Então, o conceito central que vem antes, durante e depois de tudo é a exposição ao Espírito Santo de Deus. Amém. Ontem nós vimos em Efésios que a palavra nos fala que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Amém. Quer dizer, Deus é tão bom que até para as coisas que a gente sabe que o correto é assim, mas a gente não quer fazer assim, até o nosso querer, quando a gente se expõe a Deus, Ele transforma. Amém. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece, eu acho que é um salmo, não sei, que fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus sabe que em nós não há capacidade nenhuma. E a única coisa que Ele requer de nós é um coração entregue e perto. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 5, está escrito assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Amém. Irmãos, nós somos tão horríveis, nós somos tão deformados, a imagem de Deus em nós está tão deformada, está tão distorcida, que até conduzir o nosso coração ao amor de Deus, até nos ajudar a permanecer em Cristo, Deus faz. Amém. A única coisa que a gente precisa estar perto, e nem humilde e submisso a Deus. E sincero, irmãos, não adianta a gente tapar o sol. A palavra diz, acho que é um salmo também, tem um versículo que diz: de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Deus sabe tudo de nós. Tudo. Então não adianta a gente ter essa ilusão de achar que eu vou ficar me escondendo de Deus, ou de achar que, não, eu vou falar isso para Deus, quando no fundo eu sei que não é bem aquilo, porque Deus sabe. A única coisa que Deus quer de nós é um coração entregue, é um coração submisso, é um coração que depende, um coração que reconhece a soberania de Deus. O Senhor conduz o vosso coração. Ontem estava aqui o Reginaldo, que é deficiente visual, coisa mais bonitinha. Ele e o filho dele que não é deficiente visual, estava
conduzindo ele ontem. Não, pai, né? Mais aqui para a direita. Não, agora você sobe aqui. Não, agora não sei o que, vira ali. Como que o filho dele iria conduzi-lo se o filho dele estivesse aqui e ele estivesse a 3 quadras de distância? Nem se ele gritasse, o Reginaldo não ia ouvir. Irmãos, nós somos cegos. Nós somos cegos. A gente não tem, a nossa visão é limitadíssima. A gente vê um pouquinho do nosso passado, vê um pouquinho da nossa frente. O presente, às vezes, a gente vê totalmente distorcido. Agora, como que Deus vai nos conduzir se a gente não está perto dele? Como que você vai... Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência de conduzir um deficiente visual. Normalmente, existe um contato físico para essa condução. Se não existe o contato físico, eu preciso estar muito perto. Porque eu que enxergo, preciso falar para ele ouvir e ele saber onde que ele vai. Como que a gente pode, como que alguém pode conduzir um deficiente visual na distância? Eu estou aqui, eu que enxergo estou aqui, o deficiente visual está lá na Afonso Pena. Como que eu vou conduzir essa pessoa? Como que Deus vai nos conduzir se a gente não está perto? Como que o Espírito Santo vai nos conduzir se a gente não busca? Se a gente não busca a intimidade? Se a gente não persevera na oração, na vigilância, nas ações de graças? Então, esse ponto é o ponto central que envolve todos os concertos. Porque nós não temos condições de perseverar se o Espírito Santo não nos ajudar, não nos fortalecer. Nós não temos condição de acolher a palavra, entendendo que essa palavra vem de Deus, se o Espírito Santo não nos dá mansidão, humildade, revelação. Nós não temos condições de viver nesse estado de graça, de viver esse contentamento, se a gente não está absolutamente preenchido do Espírito Santo de Deus. Então são coisas que Deus nos fala, nos fala, nos fala. Eu esses dias fiquei muito triste, porque eu estava revendo o seminário do ano passado, e aí eu fiz uma autoavaliação, e eu vi que eu estava vivendo uma porcentagem só daquilo. E nada daquilo que foi falado no ano passado foi uma grande novidade. E nada do que está sendo falado aqui é uma grande novidade. E me entristeci muito e clamei muito, falei: Senhor, faz alguma coisa, me faz alguma coisa, me dá um chacoalhão, sei lá, mas me tira dessa condição, me tira dessa condição, porque na verdade a nossa parte, irmão, a ser feitas, é muito pequena, tudo é o Senhor que faz, e aí nem essa parte a gente não dá conta de fazer. E aí, para terminar, esse eu vou pedir que vocês abram, 1 Tessalonicenses 5, é um apanhado de versículos que eu achei que é um resuminho, assim, de todos esses concertos que a gente falou. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 14. Amém? Amém. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Eu gostaria que a gente tivesse agora um momento de oração e de verdadeira intimidade com Deus. Então, talvez seja bom você mudar de posição, se ajoelhar, ou até se colocar em pé. Mas nós falamos